Olá, nós estamos começando mais um episódio do Por Mim, Por Nós, Por Todas. Eu me chamo Tatiane Nascimento, sou conhecida como Tatiane Facilitadora e hoje eu tenho uma convidada super especial, Suelen Sartorato. Seja bem-vinda, Su. Que alegria estar aqui contigo, é um prazer, é uma honra poder contribuir tanto com as meninas que vão assistir, enfim, e relacionar a nossa história, né? É isso, é muito sobre isso hoje, que você venha inspirar outras mulheres com essa sua história maravilhosa, que eu conheço um pouquinho, né? E com a imagem a gente nem precisa falar, né? Obrigada. Linda, começando o ano de 2025, mais e você um tá ano linda, viu? Obrigada. Gosto assim, falei pra ela, gente, quero ver ela assim todos os dias. Meta do ano, consultoria com a Suelen, já tá lá, Com hein? certeza. Su, e aproveitando, eu queria que você contasse para nós como que surgiu, né, essa ideia de empreender nessa área, né, da imagem pessoal, do desenvolvimento de pessoas através da imagem, né, que é um conjunto de coisas aí que você vai explicar para nós de uma forma muito melhor do que eu, mas de onde surgiu? Na verdade, assim, o empreendedorismo esteve na minha vida desde criança, amiga. Uau! Eu comecei a fazer a unha da minha tia para ganhar dinheiro, eu tinha por volta de uns 10 anos de idade. Que E legal, aí eu 10 comecei anos. já a trabalhar também, enfim, em outras áreas, mas desde muito nova. Então, depois que você cresce, você vai entendendo sobre a veia do empreendedorismo na nossa vida, né? Mas é interessante porque a parte da imagem, ela tem a ver com a minha conexão pessoal. E através do meu posicionamento, da minha autoaceitação, hoje eu ensino mulheres a, de fato, terem uma imagem que mostre a sua identidade, mas ao mesmo tempo com um posicionamento de valor, para que, de fato, elas consigam ali não ser mais trocadas por outros profissionais e também ali, muitas vezes, não ser ignorada pelos seus clientes. Mas tudo isso na base de imagem, de identidade e de realmente ter a sua real personalidade ali externalizada através da imagem. Uau, Suelen, que poderoso, né? Essa questão da imagem, transformador. E ainda mais a gente pensando em mulheres, né? E às vezes em situações de violência, vulnerabilidade, uma questão psicológica, não ter essa questão da identidade resolvida. Muitas vezes deixando de ocupar os espaços, porque a gente sabe que a vida profissional, o mundo corporativo, às vezes é muito masculinizado, né? Sim. E o preconceito, às vezes, por próprias mulheres, né? Essa competitividade e tudo mais. E a gente vem quebrando isso com esse trabalho maravilhoso que você faz, com esses projetos voltados para mulheres. E aí, quando você fala para mim que começou a empreender lá com seus 10 anos, como que foi? Conta um pouquinho dessa história para mim. Na verdade, assim, a minha família, ela vem de uma origem mais humilde, né? Meus pais, eles trouxeram para nós sobre a honra e sobre você realmente trazer ali o ganho justo. Mas, ao mesmo tempo, a gente veio de uma origem mais humilde. Meus pais são pastores, né? Então, a gente sempre teve uma dependência ali do que era de Deus. E automaticamente também uma dependência do fruto do nosso trabalho. Então, eu comecei a trazer isso para a minha vida muito cedo, porque eu queria já ter uma independência financeira. Né? Fui para o mercado de trabalho, eu comecei a atuar numa empresa também com 14 anos. Então, ali eu comecei a trabalhar com vendas. Foi uma das minhas maiores escolas de venda. Porque eu vendia livros, eu vendia CDs na época, né? Que ainda tinha o CD. Vendia ali utensílios específicos, mas ali foi uma das maiores escolas para mim sobre vendas. E quando a gente fala sobre o empreendedorismo, quando a gente fala, né, sobre esse lado, a gente tem que aprender a vender. Então, hoje eu percebo o quanto a nossa vida, ela realmente é um ensino total para nós, né? Mas isso começou lá atrás, por uma necessidade de ter a minha independência e automaticamente eu fui me conectando. Hoje eu vejo, Tati, que é interessante, né? Que todas as partes da minha vida foi se conectando para o momento atual. Que massa. Então, exemplo, né? Eu comecei ali a atender a minha tia fazendo o pezinho dela. Depois eu fui para essa área específica de venda. Eu trabalhava numa livraria. Automaticamente eu fui percorrendo, trabalhei depois numa escola, meu pai ele também tem um instituto, então tinha ali a parte de creches, até hoje nós temos. Que legal. E aí eu fui para a área de administração, então
aprendi um pouco da parte administrativa, mas eu imergi e fui para a área de fisioterapia, nada a ver, né? Ou tem, né? Ou tudo a ver, né? Na verdade, até vou entender, porque a área de fisioterapia foi muito mais para uma conexão minha. Eu nasci com o pé torto congênito, né? Eu sei que você conhece um pouquinho da história, mas para contar para as meninas. Não, perfeito. Eu nasci com o pé torto congênito e com 1 ano de idade eu tive que fazer uma cirurgia de reconstrução do pé. E isso me fez ter que usar bota, gesso, toda a minha estrutura óssea ela é diferente de um lado do outro. Então, isso afetou a minha vida como mulher e como pessoa. A minha autoimagem, a minha autoestima, ela foi muito ali balançada. Então, no meu momento como adolescente, até no início da minha juventude, foi uma época muito desafiadora. Acabei indo para fisioterapia exatamente para ter uma relação e uma conexão muito comigo e para ajudar as pessoas também a respeito dessa movimentação e desenvolvimento do corpo. Só que, ao mesmo tempo, com esse lado de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, eu fui percebendo o quanto a minha autoestima estava sendo lapidada, trabalhada, desenvolvida. E com tudo aquilo que eu fui passando, né, de empreendedora, de vendedora, a própria área da fisioterapia, eu fui entendendo o corpo das pessoas. Então, você entende que tudo na nossa história ela vai se encaixando. Até o momento que eu fui trabalhar na prefeitura, trabalhei 9 anos lá, na área específica como ouvidora da saúde, então eu aprendi a ouvir pessoas. Olha que interessante, né? Você vai fazendo um link, você vai percebendo que uma coisa vai se encaixando. No quebra-cabeça. Exatamente. E aí, só que teve uma fase ali que eu comecei a ficar um pouco estafada, porque você ser ouvidora da saúde, você sabe que realmente não é tão fácil assim, não é tão simples. E fui buscar um hobby. Falei, preciso ter um momento de relaxar. Comecei a produzir conteúdos na internet. Por quê? Porque minha autoestima já estava mais elevada, eu já estava me sentindo mais conectada. Comecei a produzir conteúdos e começou a crescer muito. Então, a minha voz ali, ela começou a ter autoridade. E eu sempre fui muito exigente que eu só vou te ensinar uma coisa que, de fato, eu sei. Então, fui buscar uma especialização que eu pudesse ensinar as pessoas com muito mais ali, né? Bagagem. Então, fui para a área da consultoria de imagem. Fui fazer uma pós-graduação em uma das maiores universidades hoje do Brasil, voltadas para isso. E me encontrei, falei, caramba, é exatamente isso. Porque a minha história foi de superação. A minha história foi, eu me conectei com a minha imagem. A minha imagem conseguiu ali ter uma restauração e uma ressignificação. Entendi o que era ter um posicionamento e o quanto o nosso posicionamento nos faz crescer. A gente precisa ouvir, nós precisamos entender o nosso corpo, nós precisamos aprender a vender. Então, tudo isso me levou para a área da consultoria de imagem. O que eu fiz? Pedi exoneração, depois de 9 longos anos dentro da prefeitura e fui para Milão estudar. Massa. E aí, lá, realmente, eu entendi, essa é a minha missão. É trazer a real identidade para as mulheres que são empreendedoras, empresárias, profissionais liberais, a terem um posicionamento de valor, onde as pessoas elas reconheçam não apenas o que nós temos internamente, mas aquilo que a gente externaliza, porque eu tive isso na minha história. Então, hoje, quando eu falo com mulheres, é realmente fazer com que elas entendam. É maravilhoso, nós temos um conteúdo, e isso é o que nos traz a base, mas aquilo que nos abre a porta é a nossa imagem. Porque nós somos melhores aceitas, nós temos essa conexão muito maior com aquilo que eu vendo pela embalagem. E é óbvio, o meu conhecimento ele vai me dar sustento para eu continuar dentro dessa história. E resumindo, foi basicamente isso. Uau, que história. E assim, você falando, né? Você tinha ali um problema. Eu sempre trago isso em todos os episódios, que empreender nada mais é do que solucionar problema. Sim. Você queria uma mudança de vida, uma independência financeira, você já solucionou. E aí você tinha essa questão que você falou, né? Do seu pé. E aí você trouxe isso, estudou e fez com que aquilo que era um problema tornasse uma solução não para a Suelen, mas para milhares de mulheres, exatamente, né? Porque você hoje faz o programa na TV aberta, tem o seu método. Nossa, quantas ferramentas, o quanto que você explora todo esse mundo e traz, de fato, essa
vivência para as mulheres, porque muitas delas, às vezes, deixaram de viver, né? Quando eu falo vivência, é porque deixou de viver, tá só sobrevivendo. E aí, você falando da questão da imagem, se a gente pegar grandes marcas, né? Tudo comunica, né, Su? E, por exemplo, a Copenhague, ela vende presente, não vende chocolate. A embalagem, né? Exato. Comunica. E por que a nossa imagem não? E tudo que eu coloco para fora é aquilo que eu tenho dentro. Então, se eu passo aquela imagem de desleixo, de não sei nem quais nomes, e aí você pode me ajudar, é porque, de fato, a pessoa tá com essas bagunças internas. Sim, é isso? Completamente. Peço até licença para falar da minha fé. Deve. Mas tem um versículo específico na Bíblia que fala que quando o seu coração está alegre, o seu rosto se aformoseia. Ou seja, se você está bem internamente, você externaliza. Se você não está conseguindo externalizar quem você é internamente, tem um problema aí. Então, é um ponto crucial quando a gente começa a entender por que muitas pessoas, e é um tabu, é uma cultura, infelizmente foi uma raiz que nós trouxemos, que cuidar da imagem era uma futilidade, que eram pessoas que não tinham que fazer. Só que qual era a grande questão? Tem um livro muito interessante que fala sobre Maquiavel, e ele fala sobre uma das identificações do que faz você se destacar é o seu externo. E aí nós conseguindo criar um link, o que a gente pensa? Antes, quem tinha esse poder da comunicação visual era somente as pessoas que muitas vezes usavam isso para o mal. Então, o encantamento ou o envolvimento de uma forma ruim. E aí, muitas vezes, quem se cuidava e que muitas vezes não estava ali num cargo de poder político, enfim, eram pessoas fúteis. Ou seja, a gente trouxe uma carga ali que cuidar de si, transmitir uma imagem era algo pejorativo ou ruim. E hoje, com os estudos, né, hoje há vários estudos que mostram, tanto a semiótica quanto o próprio visagismo, enfim, mostra o quanto a nossa comunicação, porque nós temos 4 tipos de comunicação, Tati. Primeiro, a comunicação simbólica. Então, ou seja, tudo que eu vejo, existe ali uma história sendo contada, uma narrativa sendo criada. Depois nós temos também a nossa comunicação gestual. Então, a maneira com que você se comporta, a maneira que você senta, mexe os teus braços, tem expressões faciais, tudo é uma comunicação gestual. Depois nós temos a comunicação verbal e a comunicação escrita. Só que aí vem a grande questão. Muitos de nós ainda acreditamos que a nossa comunicação visual não é uma história, e é uma história. E antes, somente quem tinha essa bagagem e esse poder conseguia contar essa história de uma forma muito precisa, porque o conhecimento é o que liberta a gente. Então, as pessoas que tinham esse acesso a esse conhecimento conseguiam manipular, conseguiam ali ter esse envolvimento das emoções das pessoas. Qual foi a grande virada, né? Hoje, através do processo de estratégia de imagem, eu consigo mostrar para o meu cliente como que ele consegue contar a história dele na sua real identidade. Claro, sempre ali se lapidando e trazendo a sua melhor versão, mas de uma maneira que o outro entenda e que faça a captação de uma forma simples, clara, porém objetiva. Uau. Então, é aí que vem a virada de chave. Quando nós não entendemos esses 4 tipos de comunicação, muitas vezes a gente acaba sendo deixado. Por quê? Se eu sei muito, então a minha cabeça ali ela tem muita intelectualidade, tem muito conhecimento e sabedoria. Mas se eu não sei externalizar, aí vem um problema. Porque se eu nunca tiver oportunidade de fala, ninguém vai saber o que eu faço. Notar. E isso acontece muito na vida acadêmica, né? Muito. Eu, como professora universitária, vejo que às vezes a gente deixa isso de lado, e eu faço isso às vezes e tenho essa consciência, né? Até por ter sempre te acompanhado, assistir seus primeiros vídeos, falar... E assim... Tira, sério? Você me acompanha já? Sim, há muitos anos. Olha que legal. E olha que bacana, né? A questão de frequência e tudo, porque eu lembro que eu falava assim, nossa, um dia eu vou conhecê-la, um dia eu vou convidá-la, e isso há muitos anos, antes da pandemia, eu comecei a te acompanhar e tudo, falando sobre imagem e tudo mais, e hoje nós estamos aqui. Então, é muito do acreditar naquilo, né? Do profetizar,
romantizar que eu vou conseguir, que vai dar certo, mas às vezes a gente até esquece, mas eu coloquei aquela meta meio que inconsciente e hoje nós estamos aqui, né, ajudando milhares de mulheres. Sim. E assim, quando a gente fala dessa questão acadêmica, como eu vejo, por exemplo, professoras renomadas, reitoras, que às vezes isso tá de jeans, ou ok, mas tá de moletom, numa reunião. É a forma como está, né? E não é algo bem elaborado. Tá com um coque, mas não é um coque bem feito. É aquele cabelo que eu acordei, não deu tempo, vamos, né, pra cima. É uma camiseta que talvez foi do marido e tá ali. E não é por falta de remuneração, né? Não é por falta, às vezes, de entender, porque são pessoas intelectuais, são pessoas competentes, mas quando você olha, descredibiliza, você fala, nossa, essa pessoa... E eu já vi cargos de gerências, né, de altas patentes, de instituições privadas e não, que nem sequer, às vezes, prender o cabelo, sabe? Nem uma escova, enfim, né? E eu não tô falando de tipificações, né, do cacheado, do liso. Muito pelo contrário. Não, eu tô falando daquele desleixo. E às vezes algumas pessoas que utilizam talvez uma roupa adequada, mas um cabelo inadequado, utilizam o cabelo adequado, mas a roupa inadequada. E aquela questão do vulgar, que não é sexy, que eu não entendo muito sobre as diferenças, e você vai poder nos ajudar, mas como fazer com que essas pessoas tenham esse despertar hoje, Su? Na verdade, o primeiro movimento é a consciência que você falou. Se eu não tenho a consciência que algo está errado, eu não mudo. Para mim, continua como algo natural e normal. Mas um ponto que hoje nós percebemos é, com o aumento das redes sociais, as pessoas estão começando a ter uma consciência maior. Vou te dar um exemplo. Ontem eu conversava com uma cliente e ela hoje tem uma bagagem intelectual fantástica. Tem hoje uma remuneração muito interessante, mas hoje o foco dela é atender clientes que têm um faturamento de 1 milhão. Contudo, ela hoje vai começar a estar nas redes sociais, ela já tem um faturamento interessante, mas ela vai começar a estar nas redes sociais. Porém, quando você olha a imagem dela, não mostra a competência tão gigante que ela tem. E aí, fazendo uma análise, porque quando eu faço o diagnóstico com o cliente, eu faço uma análise ali do Instagram dela, da própria imagem dela, enfim, para que ela consiga ter essa consciência. Uhum. Aquilo que a gente trouxe e conversou foi, minha amiga, se hoje o seu cliente que fatura esse 1 milhão olhar a tua imagem, você acredita que ele vai te contratar? Se não for por uma indicação, por exemplo. Uhum. Porque a indicação ela é interessante. Poxa, ela é boa. Ela não se veste bem, ela não é tão boazinha. Eu não tô acreditando na imagem, no que ela comunica, mas eu acredito na sua indicação. Exatamente. Na verdade, tá terceirizando, né? Mas aí vem um ponto. O quanto de escalabilidade você quer? O quanto de crescimento você quer? Porque se você for ficar dependendo apenas de indicação, minha amiga, o caminho ele é mais longo. Uhum. E hoje com as redes sociais a gente sabe que é possível conseguir muito mais um boom, um crescimento. Exemplo, hoje o método ele já conseguiu alcançar 16 países diferentes. Uau, então eu tenho alunas em 16 países. Mas por quê? Posicionamento hoje com autoridade dentro das redes sociais. Eu conseguiria ali, por exemplo, alcançar essas pessoas se eu não estivesse nas mídias? Se eu não estivesse, por exemplo, ali mostrando o meu rosto? Mas infelizmente ainda muita gente acha que por indicação você vai sobreviver. Isso é bom? Ótimo. É um dos meios. O network ele é maravilhoso. E eu faço parte de várias mesas que realmente tem isso. Só que vamos analisar. Hoje, se você tem uma ferramenta tão poderosa que é gratuita como o Instagram, que você consegue ali captar clientes, desenvolver... Quanto tempo a gente passa, né? Minha amiga, às vezes a gente passa tanto tempo stalkeando a vida dos outros, ao invés de muitas vezes estar produzindo ali, agregando conteúdo para outras vidas. Então, um fator que eu trouxe para ela, mas aí vem algo que é muito mais interno, né? Apesar da consultoria não ser uma terapia, ela é terapêutica. Por quê? Quando a gente fala de imagem, a gente está falando muito mais de raízes internas do que a gente imagina. Uma das perguntas que eu falei para ela e perguntei foi: minha amiga, quando você se lembra da sua mãe, você lembra dela se cuidando? E aí ela falou: não. Eu falei: você trouxe hoje uma carga, você trouxe hoje uma referência que não estimulou o seu lado feminino. E que é uma coisa hoje que a gente também
tem visto demais a perda da real identidade feminina. As mulheres estão muito masculinas e se perderam um pouco dentro desse contexto. Ou se tornam muito masculinas ou muito vulgarizadas, porque não conseguem entender o meio termo, ou muito desleixadas. Mas aí vem o poder de você entender o seu perfil de imagem. Então, peraí, quem sou eu? Quais são as minhas referências de qualidade? Então, vou te trazer um exemplo, Tati. Se você pudesse se descrever em 5 palavras, quais seriam essas palavras? 5 palavras? Competente, fiel, proativa. Ok. Competente, fiel, proativa, intelectual. Ok. Acho... Intelectual. Nossa, que difícil nessa autoanálise. Ó, isso é bom pro pessoal de casa fazer junto com a gente, né? Boa. Pega um papel e caneta aí e se descreve. Porque aí vem a minha segunda pergunta. Acho que empática. Quando você fala essas referências, sem você abrir a boca, as pessoas olham pra você e veem essa mulher competente, empática, que realmente tem uma influência? Sem você precisar falar? Tô tentando. A Su precisa me ajudar. Você vê como isso é importante? Porque eu preciso primeiro saber quais são as minhas melhores habilidades e referências. Mas, ao mesmo tempo, se eu não abrir a boca, as pessoas vão olhar pra mim e ter essa identificação? É aí que é a chave da comunicação visual. Porque quando a pessoa ela olha pra mim e vê realmente os meus valores, que são inegociáveis e que quando as pessoas olharem para mim de fato, ali elas vão se conectar e vão querer comprar o meu produto, comprar o meu serviço. Isso precisa ser externalizado sem eu precisar falar. Esse é o ponto que a gente precisa entender de muitas mulheres que são incríveis no que fazem, mas ainda não chegaram no nível que elas conseguem. O quanto nós hoje, mulheres, temos inúmeras habilidades, Tati. A gente consegue cozinhar, a gente consegue limpar, a gente consegue cuidar de filho e trabalhar ao mesmo tempo. Pois é. Pois é. Isso é uma habilidade que a mulher tem que é Só a mulher, fantástica. Né? Mas aí vem a pergunta, quantas de nós, por exemplo, temos tantas habilidades, mas ainda não chegamos nos lugares que a gente precisa, simplesmente porque a gente ainda não mostrou esse poder e essa potencialidade que nós temos. Su, e como para as mulheres que estão nos assistindo, por onde elas começam? Como começar? Então, eu sou uma mãe que não estou trabalhando, que tenho uma renda não tão alta, e eu sou desleixada, tô cansada, desgastada porque tenho um filho pequeno, porque tenho uma rotina, vou voltar para o mercado de trabalho daqui a alguns meses, ou sou uma pessoa que estou ali na academia, mas tenho muitas demandas de estudo, estou um pouco cansada, tenho recurso para investir, mas não acho uma prioridade. Como que a gente pode pensar por onde essas pessoas devem começar? O que elas precisam avaliar? Igual você falou, 5 pontos, esse autoconhecimento. Como que elas devem, por onde começar? Primeiro movimento, o autoconhecimento ele é importante por isso, mas a primeira referência que eu trago para você é qual é o seu nível de prioridade no seu dia. Então, ok, você é mãe, você é esposa, você é dona de casa ou empreendedora, enfim, mas dentro dessa classificação, onde você está? Poxa, eu tô em último, que é o que a maioria das mulheres fazem. Ou seja, para ela mesma, ela não consegue se enxergar. Exatamente. Ela se coloca em último lugar. A maioria das vezes. Cuida do marido, cuida da casa, cuida do filho. 95% das minhas clientes, elas têm esse problema. Porque ou hoje trabalham muito, igual essa mesma referência que eu falei pra você, ela começa a trabalhar às 7 horas da manhã e termina 9 horas da noite. Sobrepeso, sozinha, sem filhos. Aí vem um ponto, nós não somos apenas uma área, nós somos 11 áreas da nossa vida. 11 áreas. Existem 11 áreas que a gente precisa aprender a cuidar. Só que a primeira área sou eu. Então, dentro dessa classificação, em que momento você hoje pode... Exemplo, você comentou algo, né? A mulher, ela tem um filho. Às vezes, mas o marido não ajuda. A gente pede ajuda.
Vem um ponto que é bem importante, que a mulher, ela acha que ela é a super Mulher Maravilha. E o óbvio não é óbvio, né, Suelen? Exato. E vamos pensar na Mulher Maravilha, ela não era mãe e nem casada. Uhum. Pois é. Né? Então, vamos analisar isso. A gente precisa aprender a pedir ajuda. Até o nosso tempo, por exemplo, de cuidar da nossa unha, cuidar do nosso cabelo. Eu não tenho rede de apoio. Será que a gente não tem rede de apoio porque a gente não pede para alguém, olha, você pode me ajudar? Porque nós, infelizmente, ainda temos esse lado de que não, eu vou ter que fazer tudo. Vou dar conta. Vou dar conta de tudo. E às vezes não é assim que funciona. A gente tem que aprender a delegar, muitas vezes, né? Realmente a conseguir fazer esse movimento. Com coisa simples, né? Com coisa simples. Então, o primeiro movimento é, eu sou prioridade no meu dia? Porque se eu adoecer, por exemplo, quem vai cuidar do meu filho? Se eu adoecer, por exemplo, quem vai cuidar da minha empresa? Se eu adoecer, quem vai cuidar ali dos meus, da minha família? Então, minha amiga, se eu não entender que dentro dessa classificação eu preciso entrar como prioridade, hoje mesmo eu fiz um store sobre alguns itens que são inegociáveis para mim. O meu primeiro movimento inegociável é o meu momento com Deus. Segundo é o meu momento comigo mesma. Eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha alimentação, fazer nem que seja uma caminhada. Não consegui ir para academia naquele dia, mas vou fazer uma caminhada. Não tenho recurso? Não tenho recurso? Gratuita. Poxa, total. E o meu momento ali com o meu marido e com a minha cachorrinha. Então, isso é inegociável para mim. Todos os dias. Então, dentro da minha vida, todos os dias eu tento encaixar isso. Porque se eu não cuidar dessa base, eu posso enriquecer, mas não prosperar. E a prosperidade, ela está envolvida em tudo. Então, o primeiro movimento é, eu preciso me colocar como um item importante dentro da minha agenda. Segundo movimento é entender as suas qualidades, as suas referências. Vamos trazer esse exemplo, igual eu te perguntei. O quanto é difícil a gente parar e ver quantas qualidades nós temos. Mas se eu perguntasse para você quantos defeitos você tem, nossa, é fácil, vem na cabeça rápido. Então o que eu tenho de habilidades? Tem um empresário multimilionário, enfim, que eu sigo nas redes sociais, e ele pergunta, do you have a dream, né? Você tem um sonho, qual o seu sonho? E aí as pessoas começam a falar o sonho, e ele fala algo muito interessante, que é, você tem que sonhar com aquilo que de fato você ama. Então, para você crescer como empresário, você tem que trabalhar com aquilo que você ama. Então, poxa, Sueli, eu tô perdida. Mas quais são as habilidades que você tem? Quando você começa a entender as suas habilidades, você começa a entender para onde você vai. Qual é a sua missão na Terra? O que realmente Papai do Céu ali fez você para fornecer como vida? Entende? Então, hoje, quando eu percebo a minha história, eu começo a ver, caramba, como tudo realmente foi se interligando para eu viver uma missão. Um propósito. Então, se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou saber como é que eu vou crescer? Uau! E quantas das mulheres que estão nos assistindo que não sabem quem são? E pior ainda do que você acabou de dizer, nem sonham mais. Nem sonham mais. Só acordam, tem aquela rotina e acho que por isso que acaba tendo essa imagem, né, de desleixo que você falou. Às vezes vulgar porque precisa que alguém goste dela porque ela mesma não está gostando dela. Então, olha a importância da imagem, né? E aí a gente tá falando, às vezes, por onde começar porque eu não tenho recurso, mas permanecer sem recurso é uma escolha. É uma escolha. Porque a gente consegue desenvolver, a gente quando começa ali a traçar as metas, os objetivos, né? A gente consegue, de fato, investir em nós, através de metodologias, através de desenvolvimento. É um investimento em nós, né, Suelen? Exatamente. Eu tenho um mentor, o Paulo Vieira, que ele fala uma frase. Gosto muito dele. Quando eu ouvi a primeira vez, assim, foi fantástico, que é, cada um tem a vida que tolera. Então, o que nós estamos tolerando e não mudando. Uau. Né? Então, um exemplo igual eu comentei contigo, não consigo ter o dinheiro ali para poder fazer uma academia, vamos fazer uma caminhada. Ou seja, são pequenos movimentos. Tem um livro fantástico que eu recomendo todo mundo ler, é Hábitos Atômicos. E esse livro, ele é incrível, porque ele mostra para nós o quanto pequenos hábitos eles fazem com que a gente consiga mudar toda uma mentalidade, crenças, valores, rotinas e resultados. Então, a gente precisa começar com pequenos hábitos. Então, até voltando lá, vamos
pensar até em 3 passos que elas podem se colocar, né? Primeiro, o movimento é quem eu sou dentro desse movimento todo da minha vida. Então, é trazer as suas melhores qualidades. Segundo, é se realmente se colocar como um item importante na tua agenda, né? Então, ter um momento, nem que seja 1 minuto, é o seu banho. Seu banho vai ser de 1 minuto, então você vai viver aquele minuto. A consciência plena do seu momento é o que faz você crescer. E terceiro ponto é entrar pro método. Muito bom. Com certeza. Com certeza. Porque ali você vai ter passos. E é um investimento que vai te trazer um retorno. Exatamente. Né? Pessoal, profissional. Em todas as áreas. Nas 11 áreas, que agora até lembrei. 11 áreas. 11 áreas, minha amiga. E são bem fortes. Porque hoje, quando você... Vamos pensar assim. Quando você tá bem com você se sente mais seguro. Se você se sente mais seguro, o que acontece? É mais fácil a sua comunicação, é mais fácil a sua venda, você se sente com mais autoridade, você se sente mais livre para vender, você se sente mais livre para poder ter um relacionamento, porque você tá bem consigo mesmo. Sim. Melhora até a questão da alimentação, da Totalmente. saúde, é tudo ligado, né? É tudo ligado. Então, por isso que eu te falei, a imagem ela é muito mais funda do que a gente imagina. Não é só saber combinar rosa com azul. É entender quais são esses valores, o seu perfil de imagem, saber realmente ali a sua identidade, entender a comunicação oculta de tudo que a gente usa, porque tudo tem uma simbologia, uma história e ter estratégia. Quando a gente entende esses 3 pilares, aí é um romper. Mas primeiro começa ali tendo prioridade, as suas habilidades e, é claro, ter um método, ter um passo a passo para isso. Excelente, Suelen. Nós vamos deixar aqui embaixo todas as redes sociais, contatos da Suelen. Eu quero que milhares de mulheres acionem a Suelen, que a gente venha aí pulverizar essa questão de se amar, de gostar de si, de ser uma mulher de fato que vive, né? Que não sobrevive. E muitas das mulheres, às vezes, estão nos assistindo e passam por uma situação de violência, que a gente trata muito disso no programa, seja ela verbal, física, psicológica, né, sexual, patrimonial. E a Suelen falou uma frase aqui que me despertou, que a pessoa, ela tem a vida que ela tolera, é isso? Cada um tem a vida que tolera. Cada um tem a vida que tolera. Então, o primeiro passo de muitas coisas é só a nossa decisão e as coisas vão se encaixando. E pensando nisso, Su, qual foi o momento de maior dificuldade que a Suelen teve? Um momento que marcou tanto nessa sua jornada pessoal como profissional, porque nós somos, né, uma pessoa, não dá pra gente separar por caixas, é tudo ligado, mas qual foi um momento desafiador que parecia que você não conseguiria superar e passou? Na minha época de adolescência, quando eu tive uma depressão muito profunda, que eu tentei suicídio, por causa da minha falta de aceitação. Uau! Ali foi a virada, né? Então, poxa, ou eu busco ajuda, ou eu busco ajuda. Não tem uma outra forma. Então, como eu tive muitas questões ali de se olhar no espelho e não ver uma pessoa de valor, foi aonde eu fui afundando. E aí eu olhei e falei, Deus, agora eu preciso do Senhor total. Então foi naquele momento que eu entendi. Se Deus me deu isso, e tem uma frase que a gente usa muito lá na nossa igreja mesmo, que é toda ferida curada é um ministério aberto. Toda ferida curada é um ministério aberto. Então, muitas mulheres que nos assistem podem curar muitas pessoas através de um ministério. Certeza. E é isso que eu acredito fielmente. Que veio da ferida. Uau. Que veio da ferida. Porque se você está passando por aquilo, não é porque você não consegue suportar, muito pelo contrário. Você consegue passar por aquilo. E aí lá na frente você vai entender o propósito maior. Então hoje, quando eu analiso o meu pé, eu não consigo mudá-lo. Eu ainda continuo com uma deficiência não tão forte. Essa semana mesmo eu fui para São Paulo e vi uma moça com os 2 pés tortos andando na rua. E na hora, meu coração assim deu aquela apertada. Eu falei pro meu marido, eu falei, uau, era para eu andar daquele jeito. Mas Deus foi tão bom que eu consegui fazer uma reconstrução, porém o meu pé não é igual ao outro. Então eu não consigo mudar o meu pé. Eu não consigo fazer uma cirurgia para ele aumentar, não consigo mudar a estrutura óssea. Então, eu tenho que aprender a me amar. E aí vem as habilidades, o que eu sou boa. Porque aí eu esqueço aquilo que eu tenho como defeito e começo a potencializar aquilo que eu sou boa. Então, é onde você muda o foco, né? Porque é o que traz. Parece uma frase meio clichê, mas faz muito sentido. Onde eu foco, expande. Se eu focasse apenas ali no meu pé e na minha deficiência, que foi o que eu fiz lá no meu passado, foi quando eu entrei numa depressão muito grande.
Mas quando eu entendi, eu preciso focar no que eu tenho de bom, foi quando as coisas começaram a romper. Uau. Então, a mudança do foco, a mudança de onde você coloca a sua atenção é o que faz com que realmente você consegue evoluir. Porque quem não cresce, decresce. Uhum. Então, se você não está crescendo, você está ali minguando. Uau. Então, isso é um poder quando a gente começa a entender. Uhum. O que eu tô olhando para mim? Eu só tô olhando para minha dificuldade. Caramba, eu só tenho dificuldade, será? Você tá bem? Você anda? Você respira? Você consegue levantar pela manhã? Você consegue, por exemplo, ter habilidades que outras pessoas não têm? Às vezes a gente acha assim, nossa, mas como é que eu vou ensinar isso? É tão pouco, mas o que você sabe, outras pessoas sabem menos ainda. Pois é. Então, eu tenho que aprender a abundar. Porque quando eu começo a abundar, Tati, é igual... Lá no meu condomínio, tem várias árvores de frutas. E esse ano, o abacateiro deu muitos abacates. Amo o guacamole. Ai, maravilhoso. E ele tá muito carregado. E eu conversando com o síndico, eu falei, nossa, eu acho que em 10 anos eu nunca vi esse abacateiro tão poderoso. Ele falou, é por causa da última poda. E aí, sabe quando você volta para casa e começa a refletir e fala, uau, às vezes a gente precisa da poda. Porque se uma árvore é boa e ela é podada, e ela é cuidada, ela vai ser abundante. E ela não tá nem aí se aquele fruto ele vai cair, se aquele fruto vai ser pego, se aquele fruto vai ser comido. A função dela é abundar. Uau. Agora, quando você começa a falar, não, agora é só para mim, o que eu tenho é só meu. Aí, minha amiga, você mingua. E quando a árvore ela não frutifica, ela é cortada. Então, automaticamente, a nossa função dentro dessa terra é abundar. Quanto mais eu abundo, mais eu prospero, mais eu enriqueço, mais eu cresço. Então, é uma movimentação da mentalidade de como eu vejo o meu abacateiro crescendo. Poxa, eu vou deixar de dar o meu abacate aqui porque senão as pessoas vão pegar? Não! A minha função é trazer o abacate. Uau. Quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. Mais eu cresço. A essência aí do compartilhamento é crescimento. Muito, que maravilhoso. Muito. E automaticamente a sua vida sempre vai ser para isso. Todas as suas histórias de ganhos e perdas, de situações mais desafiadoras, enfim, elas vão te levar para o seu projeto final. Imagina, né? Se você não tivesse tido essa dor que você falou, passado por esse momento, hoje nós não teríamos essa mulher potencializada, empoderada, linda, maravilhosa que nós temos aqui. Você vê que tudo Uau, tem propósito, né, minha sim. amiga? Até as nossas dores. E talvez se eu não sentisse essa dor, igual você está, né, compartilhando, se você não sentisse essa dor, você não ia, de fato, se importar com a dor das outras pessoas, porque é só o que a gente vive que a gente fala, poxa, eu sei, Exatamente. Eu entendi. É diferente, né? Uau, Suelen, que maravilhoso. Su, a gente já tá caminhando pro fim, né? E falando, né, sobre essa metodologia, você explorou sobre o poder da imagem, sobre como essa mulher começar aí a ter essa mudança de mentalidade. Às vezes tem algumas que não conseguem pensar em como sair. Você já deu as dicas aí, já trilhou um caminho que elas podem seguir. A gente já deixou as redes para que elas sigam, conheçam o seu trabalho. Tem muita coisa também nas redes sociais da Suelen. A Suelen vai na Gazeta, a Suelen vai em vários canais, né? Está aqui conosco, faz com que outras mulheres sejam influenciadas de uma forma positiva e além, né, de ser uma mulher de fé. A ideia desse programa é que a gente inspire outras mulheres e falou um pouquinho de qual foi essa maior dificuldade dela. E aí eu quero que você compartilhe conosco qual foi uma das maiores conquistas que você teve, que talvez você fala, puxa, nunca pensei, né? Você começou falando que veio de uma família simples e tudo mais. Qual foi uma das maiores conquistas que talvez você não pensou, mas já vivenciou? Na verdade, minha amiga, eu acho que até linkando uma palavra de conquista, para mim, o que é o sucesso, né? É quando eu vejo mulheres que conseguem se posicionar. Isso, para mim, caramba, eu celebro tanto com elas, sabe? Então, quando eu vejo empreendedoras, empresárias conseguindo ganhar mais, conseguindo ter um melhor relacionamento com a sua família, conseguindo se olhar no espelho e se ver como uma mulher de valor, isso, para mim, é a maior conquista. Porque se eu não usar isso realmente para cada dia eu me fortalecer, não vai adiantar. Eu posso ter qualquer outra coisa. Mas a minha visão e a minha missão na Terra realmente é trazer restauração para as pessoas. Uau.
é trazer uma real identidade, é conseguir com que realmente elas se posicionem, com que elas tenham essa percepção de valor. Então, cada testemunho que eu recebo das minhas alunas, né, a gente tem alguns grupos específicos e cada testemunho que elas me mandam, cada mensagem que elas colocam, sabe? Aquilo me estimula. Então, para mim, isso é sucesso, sabe? Para mim, isso realmente é olhar e falar, a cada conquista delas é a minha conquista. Que maravilhoso. Sabe? Ai, eu vou chorar. Que maravilhoso. Que maravilhoso, Su. É de fato inspirador tudo isso. E o quão é significativo a questão da imagem, das simbologias, das cores, né? Eu também compartilho da mesma fé que a sua. A gente vê os símbolos, né, nas histórias bíblicas, as cores, os materiais das roupas, tudo isso tem um significado, tudo isso faz com que uma pessoa, ela, de fato, possa espelhar a felicidade ou não, né? Sim. E às vezes, mesmo os dias que nós não estamos felizes, a gente coloca uma roupa colorida, como aquilo muda, né? Põe alguma coisa ali que vai fazer com que a gente se sinta bem e que você continue influenciando essas mulheres, que você continue, além de influenciar, salvar, né? Salvando essas vidas que às vezes estão vivas, né, numa questão biológica, mas mortas há muito tempo, que essas mulheres voltem a viver. Eu não tenho dúvida que a gente está influenciando, impactando muitas mulheres com a sua história. Muito obrigada e deixa uma mensagem para essas mulheres. Ah, meu Deus. Tô chorando aqui, amiga. Eu acredito que nós nascemos para brilhar, né? E eu entendo isso, que se Deus nos deu uma habilidade, que é uma das coisas que é a nossa própria identidade, o nosso próprio perfil, quanto mais nós sermos aquilo que Deus sonhou para nós, mais a gente cresce, mais a gente expande, mais a gente evolui, mais a gente conquista aquilo que realmente são os nossos sonhos menores ou maiores. Então, o primeiro movimento é, saiba quem realmente Deus colocou para você. E tô falando muito da minha fé porque eu acredito demais nisso. Mas seja aquilo que realmente Deus idealizou para você. Viva uma vida plena. Porque quando a gente começa a entender a nossa real identidade, o nosso valor, as pessoas elas vão observar. Agora, se você não entende o seu próprio valor, minha amiga, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Uau. Eu vou até compartilhar um versículo que me veio com a sua frase, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Sim. Se a gente não se ama, como que eu vou amar o outro? E muitas mulheres são empáticas ao extremo que esquece de si. Então, esteja bem, igual a Suelen falou, acorde de manhã, tome um banho, porque tem mulheres que perdeu o hábito até de ter aquele gosto por tomar um banho. Ai, nossa, depois eu tomo, vou tomar por dormir porque precisa. Tome um banho, passe um batom daquele simples que você tem. Ai, não vou para lugar nenhum. Não interessa, passe um batom. E o principal, se olhe pelo menos uma vez no espelho. Às vezes a gente não dá conta, né, porque tem o hábito de se olhar no espelho, mas eu já atendi mulheres, Suelen, na parte de finanças, que tinham, e eu imagino que você muito mais, 2, 3 meses que não se olhava no espelho. Eu tive clientes que não tinham espelho em casa. Meu Deus. E aí você fala, como assim? Porque tá sempre vivendo em prol do outro, pro outro. Você não é a sombra do seu marido. Ser casada deve ser maravilhoso. Eu quero também. Amém, né? amiga. Ser mãe deve ser maravilhoso. Eu quero também. Amém. Mas assim, você precisa saber que é você, não é a outra pessoa. Você, de fato, pode sim fazer outras pessoas felizes, mas você precisa estar feliz primeiro, e a gente atende muitos casos desse tipo. Então, para mim, hoje eu quero deixar esse recado. A Suelen falou milhares de coisas aqui, foram muitas palavras que, de fato, me impactou, e não tenho dúvida que te impactou também, mas ame a si, para você poder amar o próximo como a você mesmo. Se você não se conhece, se você não se ama, se você não se cuida, se você não cuida da sua imagem, se você não sabe que roupa você deve vestir, se você não sabe que cabelo você deve ter, procura a Suelen que ela vai te ajudar. Esse é o recado que eu quero deixar para você. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, Su. Obrigada, meu amor. Foi muito bom.